Ora, boa noite, caros espectadores. Hoje, depois de algum tempo de ausência, regressamos ao Gente com História, este programa que já fez história e que tem feito história. E connosco vai estar uma pessoa que já está nos ecrãs, que nos vai falar diretamente do Leiria, via Zoom, como é habitual. Trata-se de Flávio Soares, que é o presidente da Associação EFEC. Isto é tudo novo para vós, creio eu, para a maioria de vós, mas vai deixar de ser novo para passar a ser mais conhecido. Antes de mais, eu quero agradecer ao Flávio a amabilidade de ter aceito o meu convite, e depois pedir-lhe, por em breves palavras, me faça uma apresentação de quem é o Flávio como homem. Flávio. Olá, Américo, e olá a todos os espectadores e obrigado também aqui pela vossa presença. Obrigado, Américo, pelo convite. É um gosto poder estar aqui à conversa contigo um bocadinho. Então, uma breve apresentação. Eu tenho 32 anos, sou casado, tenho uma filha pequenina com 14 meses. Um, o meu trabalho, sou programador informático, portanto, sou da área da informática. E tenho uma paixão especial pela área social, mais em concreto, o apoio às pessoas com alguma deficiência, com alguma incapacidade, com alguma dificuldade. Um, eu e juntamente com outros voluntários fundámos a Associação Efectos, precisamente com este propósito de ajudar quem tem alguma dificuldade, quem tem mais dificuldades do que eu, eventualmente. Com quem também eu posso aprender. Isso depois é outra coisa que percebemos que quando vamos também procurar ajudar e dar algum apoio, também nos vamos conhecer melhor e um, também percebemos algumas coisas sobre nós, portanto é sempre um dar e receber. Mas é isto, basicamente, é isto. Neste momento sou o presidente, da direção da Associação Efectos, um dos fundadores também da associação, hum, e vivo em Leiria, e acho que é isto. Hum. Flávio, ainda não é pouco. Para quem tem 32 anos, é bastante coisa. Mas hum, falaste aí da Associação Efectos, falaste da tua ligação à área social, mais em particular na área da deficiência. Eh, eu fiquei curioso, que é assim, isto não nasce de nada. Como é que te aproximaste, como é que tu te sentiste motivado para ajudares as pessoas que, por alguma razão, têm mais dificuldade do que aquilo que é habitual para se integrarem na vida? Então, a minha ligação a pessoas com deficiência começa sensivelmente quando eu tenho um mês de idade. Com um mês de idade, os meus pais acolheram em nossa casa um primo que tinha artrite reumatoide, portanto, num estado já muito avançado, estava numa cadeira de rodas e, portanto, precisava do apoio, neste caso dos meus pais, não é? Para tudo, para as suas atividades de vida diárias, para tomar banho, para se levantar, para se deitar, para ir à casa de banho. E, portanto, é logo aí que começa este contacto com a pessoa com deficiência. Um, Mais tarde, tenho um outro contacto com uma outra pessoa que é o André. Eu conheci o André quando tinha sensivelmente 7, 8, 9 anos, no Movimentos Focolares. O André tinha distrofia muscular de Duchenne. É uma doença que, de uma forma muito simples, faz com que a pessoa vá perdendo as forças nos músculos. E eu ainda conheci o André a andar, mas pouco tempo depois o André ficou também numa cadeira de rodas. Um, e isto fez com que ainda nos aproximássemos mais, talvez também por causa desta ligação e desta experiência que eu já tinha aqui um bocadinho em casa, embora a minha experiência de casa, era uma experiência de ver os meus pais, não é? Não era eu de fazer, porque era uma criança. Mas é por aí que as coisas começam, não é? E portanto foi aí que começou esta ligação, esta atenção. Foi este perceber que a maioria das pessoas
não tem a percepção do que é viver com algum tipo de dificuldade. Quer dizer, todos nós temos as nossas dificuldades na nossa vida, como é óbvio, e as dificuldades de uns não são menos relevantes que as de outros. Mas a realidade é que estas dificuldades mais físicas, estas dificuldades que impedem, o nosso dia a dia de acontecer sem o apoio de alguém, eu fui crescendo e fui-me apercebendo que a maior parte das pessoas não tem noção do que isto é, nem de ver. E eu tive esta bênção de ter esta experiência com o Joaquim, este primo que os meus pais aqui acolheram, e depois, mais tarde, aqui, esta experiência também com o André. Um, e, portanto, é aqui que começa realmente esta percepção desta realidade, esta lógica aqui de percebermos que não somos todos iguais, hum, e que efetivamente, se calhar, nós temos alguns problemas, e volto a dizer que os nossos problemas não são menores porque alguém tem um problema maior, mas se calhar, este contacto com pessoas que têm alguma dificuldade, e às vezes depois com os seus pais, com os seus cuidadores, leva-nos aqui talvez a pôr em perspectiva também aquilo que é a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas capacidades. Um, Depois, isto foi assim um bocadinho aqui a minha infância, a minha adolescência. Ali por volta dos 17, 18 anos, fui convidado para um projeto que ainda hoje existe, que é Férias para Pais de Pessoas com Deficiência, chama-se Vem para o Meio. É um projeto do Santuário de Fátima em que o objetivo é dar descanso aos pais, a estes cuidadores que cuidam destes filhos 24 horas por dia, 365 dias por ano. É a estas pessoas que nós procuramos dar algum alívio durante aquela semana. Aliás, que já hum, está a decorrer neste momento, não é? que está a decorrer neste momento a primeira semana, é verdade. Que é sensivelmente desde julho até início de setembro. E é realmente um projeto de dar descanso a quem cuida durante o ano inteiro. Então, o Joaquim e o André, há bocadinho não disse, o Joaquim e o André partiram quando eu tinha sensivelmente 14, 15 anos, 16 anos, por volta desta altura. O Joaquim mais cedo, talvez quando eu tinha aí por volta dos 14 anos, e o André quando eu tinha 16 anos. E o que é que se Ah, sente? O que é que se sente numa situação dessas, quando se é muito jovem ainda, e se vê partir dos jovens? O Joaquim, quando faleceu, o Joaquim tinha 50 anos. O André tinha 15, portanto, são duas realidades São completamente diferentes, diferentes. sim, sim. Mas para ti, Eh, o jovem, como é que viveste com essa realidade? Estavas ligado a eles, não é? Muito ligado. sim, sim, é verdade. Eu recordo-me que o nosso, principalmente, ou melhor, primeiro com o Joaquim cá em casa, a nossa vida mudou. Porque nós, aqui em casa, estamos a falar, eu com 14 anos, já dava aqui algum apoio aos meus pais, não é? Claro. Portanto, mesmo nas férias da escola, já ficava com o Joaquim aqui em casa, ou ajudava a levantar da cama, ou passava-lhe um orinol. ehm, e quando nos levantávamos de manhã, a primeira coisa a fazer, não é? Portanto, era isto, efetivamente, era mais os meus pais quando estavam, levantavam o Joaquim, via se se estava tudo bem, e de repente deixa-se de fazer isto. Portanto, há ali uma rotina de manhã que deixa de existir. Um, eu recordo-me algumas vezes de acordar e de pensar, bem, vamos, quer dizer, aquele raciocínio que nós fazemos logo de manhã, não é? Ok, Uhum. agora vou-me levantar, vou para um pequeno almoço, também está lá o Joaquim, depois a minha mãe vai levar o Joaquim, depois eu vou para a escola e de repente cai a ficha e pensamos, não, o Joaquim já não está aqui. E recordo-me que foi aqui um ajustar de realidade. Lembro também que a minha mãe fala que mesmo depois do Joaquim partir, que acordava à meia da noite, parece que é ouvi-lo a chamar, porque foram anos e anos, não é, desta preocupação, deste cuidado com o outro, nesta atenção ao Joaquim, e a minha mãe estava sempre atenta se era preciso alguma coisa durante a noite, e de repente já não está lá, e então ela diz que ainda há pouco tempo ela falava disto,
eu tive meses em que acordava, parece que eu ouvia, e depois é que caía em mim e percebia que já não estava cá. Portanto, esta foi a experiência assim de mudança de dia a dia, digamos aqui, quase que um vazio, que houve aqui em casa, não é? Que depois é a capacidade do ser humano, não é? Adaptamos-nos e continuamos a nossa vida, mas realmente foi assim um vazio que sentimos. A experiência do André já foi uma experiência diferente. Não digo que foi mais dura ou mais difícil, foi diferente, porque são realidades diferentes. O André já estava numa situação de saúde muito debilitada, acabou por ter uma infecção, estava internado em Coimbra, e recordo-me que nós fomos visitá-lo ao hospital, eu e outros amigos. E tenho isto em mente, eu tenho esta imagem de o ver lá na cama, e tenho a imagem que quando virei costas e saí, senti, eu já não vou ver mais o André. E voltei para a Leiria com este pensamento, com esta lógica, e no caminho para a Leiria, quando nós estávamos precisamente a voltar para a Leiria, recebemos a informação que o André tinha partido. Ahm, Foram ali uns dias muito duros, muito difíceis. Com o André tem uma irmã e um irmão. O irmão também tem o mesmo problema de saúde. Um, e um primo, aqui o Rafael, também muito amigo e que também faz parte da associação interessante. E somos muito amigos. E vivemos todos ali uns dias assim, um, difíceis. Depois nós fazíamos parte deste movimento dos focolares, e então foi toda ali uma envolvência muito grande deste grupo, e foi um momento muito marcante. Eu recordo-me que com o André nós jogávamos computador, eu ia passar alguns dias às vezes à casa dele e estávamos a jogar computador ou PlayStation e passávamos assim muito tempo e de repente este bocadinho das minhas férias deixa de existir. E para terminar aqui, queria só deixar uma experiência, um momento, o último momento do André connosco neste mundo. Ele estava e queria beber água. Estava o pai, estava o tio, e ele pediu água. O pai pega no copo para lhe dar água, não é? E entretanto ele repara que o tio está a fixar o olhar nele. Um, e então ele diz ao pai: Deixa que seja o tio a dar-me água. E o pai diz-lhe algo do género: Pois, porque nós partilhamos estas coisas todas, partilhamos aqui este momento, não é? E de certa forma até estas pequenas coisas partilhamos. E o André responde: Sim, nós partilhamos tudo. E já não bebe a água e parte. Portanto, esta foi a frase que o André nos deixou, que eu sinto que ele me deixou a mim e também a outros, mas sinto-a para mim, que é esta lógica de nós partilhamos tudo. Um, e agora aqui voltando um bocadinho também à minha vida é isto. Então, se nós partilhamos tudo, então o principal a partilhar será a nossa vida, será o nosso tempo, será as nossas capacidades, as nossas forças. Um, e, e sinto que é essa, digamos, a mensagem assim, a mensagem que fica destas duas vidas. É este: nós partilhamos tudo. Fábio, eu puxei esta conversa porque, como podes imaginar, a maioria dos nossos espectadores, se não a totalidade, está um bocadinho a oeste desta realidade, ou seja, uma sociedade de descarte em que o que interessa é vencer, o que interessa é produzir, o que interessa é fazer algo e não estar dependente, não estar com peso na sociedade, não estar a dar prejuízo. eh, Parece um paradoxo. Um jovem como tu, ainda muito jovem, dedicaste a cuidar de duas pessoas, uma delas tão jovem como era o André. Um, e depois há uma outra realidade que tem a ver com esta. Por isso é que chamei esta a primeira. Quem cuida destes cuidadores que dedicam a vida a cuidar e depois se vêem num vazio
e não tem uma almofada, não tem um apoio social, um apoio até de igreja, muitas vezes a igreja não está atenta, não consegue ou não sabe como fazer para dar o apoio que esta gente precisa. Estamos a falar de cuidadores, não é? E cuidadores que cuidam o tempo inteiro, né? E que de repente se vêem num vazio a chorar a perda. Parece estranho chorar a perda de quem já não interessava quase ninguém, mas são pessoas. E isso é muito importante. Um, e isto, a propósito de que foi isto que te ajudou a tomar consciência de que era necessário criar algo que desse resposta a pessoas que dedicam a vida a cuidar. Sim, o que tu dizes, Américo, é verdade e é algo que efetivamente a sociedade não está desperta para esta realidade dos cuidadores e para esta lógica de uma vida a cuidar. Hum, Podia agora enumerar aqui muitas questões, mas hum, muitos pais nestas semanas de férias dizem que aquela semana é a única semana que têm de férias de descanso. E se calhar todos nós e muitos dos nossos telespectadores podem dizer: bem, eu se calhar também só tenho uma semana ou 2 semanas de férias, mas nós temos fins de semana. Mas nós, à partida, não é? Se calhar pelo menos a maioria de nós consegue dormir umas noites completas, não é? Hum, eu agora tenho uma filha pequena, portanto às vezes as noites não são assim muito bem completas. Agora, e se calhar muitos de nós também aqui são pais e têm ou já tiveram bebés, e percebemos a dificuldade que é ter ali um bebé que acorda 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes por noite, às vezes meia hora está a acordar, e nós pegamos ao colo e andamos e adormecemos o bebé. Um, Agora, quando isto acontece durante 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, como é que alguém aguenta? Porque isto é fácil, quando é um bebé, a Então, partir isto a correr bem, a gente anda nisto, vá, 2 anos, 3 anos, depois, se Deus quiser, há de passar, depois podemos ter outros filhos, etc. Mas é uma fase da vida. E quando esta fase da vida se torna toda a vida, quando esta fase de cuidar de alguém, que é o caso de um bebé, que está completamente dependente do outro, se torna a vida toda. E a pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência não são bebés. Pois há que não misturar aqui estas questões. claro, Mas a realidade é que necessitam deste cuidado e desta atenção, muitas vezes permanente, que muitas vezes não se conseguem manifestar sobre aquilo que são as suas necessidades, os seus desejos. E portanto, isto deixa de ser uma fase da vida de uma pessoa para ser toda a sua vida. E isto é completamente desgastante. Depois, como falavas, há aqui esta questão da perda, que, como dizes, é verdade, como é que pode aqui fazer diferença, não é? E às vezes nós até podemos pensar, olha, para aquele pai, para aquela mãe foi um alívio, não é? Pensamos nós que estamos de fora, quer dizer, e no limite até podemos ter direito à nossa opinião, mas nós não imaginamos o sofrimento que é aquele pai, aquela mãe. Primeiro, porque é uma lógica inversa da naturalidade das coisas, não é? Portanto, à partida, nós vamos percebendo, não é? E o ser humano está feito dessa maneira para que os pais partam antes dos filhos, não é? E, portanto, esta lógica de os filhos partirem antes dos pais é uma dor inimaginável para aqueles pais. Por si só, por ser um filho, porque se ama um filho infinitamente, e que se perde. E por outra coisa, é que aquele momento, para todos nós que temos filhos, é um momento, é uma fase da vida de cuidar daquela criança, daquele bebé que depois vai crescendo e vai se tornando independente. Para estes pais ficou ali, ficou naquela fase da dependência, ficou naquela fase em que eu, como pai, como mãe, dedico 100% do meu dia, as 24 horas do meu dia a cuidar. Então, e agora que este meu filho, esta minha filha partiu? A minha vida deixa de ter sentido. Isto é uma realidade muito, pois, porque estava tudo muito canalizado presente. para, estava tudo canalizado para aquela pessoa, não é? Toda a atenção Sim. daquela família estava canalizada. De repente deixou de ter um bom objetivo, digamos assim, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, todo, tudo o que se passa naquela família que é em volta daquela pessoa que precisa, deixa de ser necessário. As pessoas, e nós constatamos isto muito, muitos pais deixam de ser eles próprios Hum. porque são cuidadores. Portanto, eles são pessoas, eles existem na medida em que são cuidadores. Então, e depois, quando já não é preciso? Pois. Isto, isto é muito, muito, muito duro, muito complicado. Hum. Isto é um lado. O outro lado ainda é o sentirem que estão sozinhos. E isto, se nós, por um lado, esta questão aqui destes pais cuidarem, de ver esta possibilidade, porque às vezes também nem sempre é assim, mas às vezes os problemas de saúde efetivamente complicam-se e as pessoas acabam por partir antes daquilo que é a nossa típica esperança média de vida, não é? E portanto há esta realidade destes pais serem confrontados com a perda de um filho, mas às vezes não, outras vezes também os filhos acabam, claro, por cá ficar e os pais partirem. Mas depois há aqui uma outra realidade. Esta primeira realidade, nós, de certa forma, enquanto ela está a acontecer, esta dedicação a 100% a este filho, esta dor que este pai, que esta mãe sente quando perde um filho, nós podemos acompanhar, mas na realidade não sinto que haja muito que nós possamos fazer para aliviar esta dor. Portanto, é uma dor inimaginável e neste tipo de casos, resta-nos estar. Isto é muito importante também, o estarmos perto. Estas, estes cuidadores saberem que existe alguém. E isto leva-nos então para este segundo aspecto, que e isto é o que eu acho que nós como sociedade podemos mudar. Não faz sentido estes pais sentirem-se sozinhos neste apoio a este filho, ou a este irmão, ou o que seja. Portanto, isto eu acho que efetivamente nós poderíamos talvez aqui mudar um bocadinho este chip, esta lógica de que estes pais cuidam a 100%. Ok, cuidam a 100%, não vão deixar de cuidar a 100%, mas e que apoio é que nós como sociedade damos, que apoio concreto? E nós hoje em dia ouvimos falar de muita coisa e não querendo aqui estar a levantar assuntos polémicos, mas nós hoje em dia falamos de muitas formações, vamos capacitar os cuidadores. Não vamos nada capacitar os cuidadores, vamos apoiá-los, vamos ajudá-los, vamos perceber no seu dia a dia o que é que eu posso fazer para aliviar a carga de trabalho desta pessoa. E não digo que a formação não seja importante, mas não é o foco. Como é que eu, que cuido de alguém a 100%, 24 horas por dia, eu tenho algo. Se ninguém, se não começamos por ir apoiar estes cuidadores no seu dia a dia, na sua realidade, perceber como é que podemos aliviar talvez um pouco o seu sofrimento ou, no mínimo, a sua carga de trabalho, como é que eu posso estar aqui a pensar, a querer capacitar este cuidador? Este cuidador não quer saber de capacitação nenhuma. Este cuidador está exausto, está no limite, já ultrapassou os limites da capacidade humana. Isso é outra coisa que nós reparamos. E eu há uns tempos falava com uma médica que fomos a uma consulta, foi uma consulta com uma mãe que tem um filho com autismo, e eu dizia à médica: a doutora sabe o que é estar há 4 meses sem dormir? Eu não sei. A doutora sabe. Esta mãe sabe. Portanto, este é o primeiro passo, é nós procurarmos ter noção que nós não temos da vida destas pessoas. Mas eu também tenho um bebê. Pois temos, mas não é há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos a cuidar deste filho. Completamente desgastes estas pessoas. Depois numa lógica em que parece que toda a gente se afasta. Então, primeiro, nós temos de apoiar os cuidadores. Não vale a pena queremos dar formação a estes cuidadores. Isto é ridículo, isto não faz sentido. Poderá fazer sentido numa segunda fase. Nós temos de apoiar, nós temos de olhar para a carga de trabalho, este peso que estes cuidadores têm e perceber como é que eu posso aliviar este peso. Começar por aí. Então, aí sim, quando nós conseguirmos criar aqui algum alívio que permita a este cuidador respirar, que permita a este cuidador ter um bocadinho de tempo para si, que a maioria não tem, então aí podemos dizer: olha, temos aqui esta formação, temos aqui este trabalho, temos este workshop, temos esta atividade, mas primeiro temos de aliviar a carga que estes cuidadores têm. E, efetivamente, Américo, como dizias,
não há muitas respostas neste sentido. Há algumas respostas de descanso do cuidador, que em teoria as pessoas têm direito a 3 meses por ano. Claro que depois isso na prática não acontece, sim, porque está previsto na lei, mas não há vagas, portanto, vale o que vale. E depois, isto por um lado, depois temos os projetos, como as férias, e muito bem, que é uma iniciativa do Santuário de Fátima, que vem também dar aqui este descanso aos cuidadores, mas muito mais que isto nós não temos. Ó, Fábio, é interessante isto que estás aqui a dizer, porque estamos a levar para um outro campo paralelo, que é, ao darem descanso, ao promoverem o descanso dos cuidadores, também promovem um pouco o descanso dos cuidados, dos que são cuidados, porque também quem está submetido a- ao cuidado do outro também se cansa de estar sempre com aquela pessoa a cuidar dele, também se sente um peso, também se sente cansado, porque nem sempre a pessoa que cuida pode estar em condições, pode estar bem-humorada, pode até ser desagradável em um certo momento, tem alguma coisa que diga. Eh, Eu, por exemplo, enquanto frágil, posso precisar também de descansar de quem me cuida, não é? Eh, no fundo, cansamos uns aos outros. Cansa-se aquele que cuida e cansa aquele que é cuidado. Eh, Nestes projetos, vocês permitem que ambas as partes descansem um pouquinho. Isso é que é muito interessante. É verdade, porque efetivamente o que tu dizes, Américo, faz todo sentido. Porque é um cansar, às vezes é uma saturação, porque depois os dia-a-dias, o dia é sempre igual ao dia anterior. Exatamente. E, portanto, estes projetos, como é o caso o projeto do descanso do cuidador, digamos, proposto pela Segurança Social, às vezes não deveria de caminhar nesta lógica, mas nem sempre acontece. Mas este projeto, efetivamente, do Vem para o Meio, permite exatamente isto. Permite, e isto é muito interessante, permite também esta pessoa com deficiência viver uma experiência, uma semana que com o seu cuidador não é possível, não é? Sei lá, nós Exato. vamos à praia, nós vamos passear, nós fazemos não sei quantos jogos. Não dá para fazer, o cuidador tem, tem, tem de cuidar daquela pessoa e tem as coisas da casa para fazer, não é? E às vezes tem de trabalhar. Portanto, estas férias permitem realmente estes dois descansos e Até permitem por os próprios doentes e deficientes que estão neste tempo de férias, vão descobrir realidades parecidas, semelhantes, isso, sim, ou até sim. mais graves, digamos. Isso pode ajudá-los também a verem a sua deficiência de uma outra maneira. Sim, esse também é um dos trabalhos, digamos, uma das reflexões proposta pelo movimento dos Silenciosos Operários da Cruz, portanto, que é um movimento que, no fundo, organiza estas semanas, os temas, os programas, e essa também é uma das propostas, portanto, de nós também hum, procurarmos colocar aqui em reflexão aquilo que é a nossa dor, aquilo que é o nosso sofrimento, aquilo que são as nossas dificuldades, hum, e também, claro, perceber que existem outros, embora às vezes o facto de percebermos que existem outros não é isso que alivia a nossa Ah, dor e o sim, nosso sim. sofrimento, mas que, mas que realmente Mas ajuda a sentimos que não perceber. estamos sozinhos, não é? Exatamente, exatamente. Sentimos que nós estamos, no mínimo, sentimos que não estamos sozinhos. E isto é importante. Isto depois dá aqui toda uma troca de experiências, dá aqui uma lógica, até depois em termos aqui de, sei lá, de jogos, de brincadeiras que nós adaptamos. Hum, Ninguém sente que aquilo foi feito, ou melhor, que houve ali uma grande adaptação, ou que há qualquer coisa que eu não posso participar porque eu tenho uma limitação. Não, porque tudo é feito especificamente para quem tem essas limitações. Portanto, as atividades, é tudo proposto dessa maneira. E, portanto, sim, estas férias são um bocadinho, digamos aqui, para os dois lados, sem dúvida nenhuma. Para os Exatamente. três lados, porque depois também há os voluntários. E era isso que eu ia falar. Os voluntários aprendem muito com esta experiência, como eu sei, por experiência própria. Eles muitas vezes nunca lidaram com esta realidade, ou lidaram muito pouco, e vão aprender a lidar com pessoas que, sendo diferentes, são iguais, né, em condições, em dignidade, e é uma escola para eles. Vocês têm tido dificuldade em recrutar voluntários, ou eles aparecem com naturalidade?
Olha, depende. Este ano, parece que tem havido assim muitas inscrições e, portanto, isto depois, este processo das inscrições passa pelo, este projeto de inscrições para as férias, passa pelo Santuário de Fátima e por este movimento silencioso ao Praias da Cruz. Mas o feedback que eventualmente também nos, pronto, também nos vão dando, também comentamos, não é? É que efetivamente tem, este ano, por acaso, apareceram bastantes voluntários a querer fazer esta experiência das semanas de férias. Uma coisa também muito interessante e muito particular desta semana de férias é o facto dos, portanto, não existem funcionários na casa para ficar com estas pessoas. Portanto, nós, voluntários, ficamos 24 horas por dia com estas pessoas. Portanto, dormimos nos mesmos quartos que elas, damos banho, vestimos, tudo, Isso damos a é novo, não comida. é? É novo, porque não havia assim, pois não. Havia alguém responsável sempre, um funcionário. Não, não, não. Este projeto sempre funcionou desta maneira. Ah, Este é? projeto, este projeto já existe assim há mais de 20 anos, embora a sua dimensão tenha aumentado muito. Mas este projeto sempre assentou na base do voluntariado. Sim, 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 sim. Mas olha, e dizes tu que este ano tem muito voluntariado, muito voluntariado, Sim, mas também tem procurado muito, também tem aumentado muito a procura de utentes, de pais que procuram, de todos os filhos que querem aderir, ou isso está mais ou menos estagnado. não. E efetivamente este ano também o feedback que tivemos é que, pronto, e isso acontece sempre todos os anos, não há vaga para todos. Esta depois é a parte mais dura, mais triste, é que não há vagas para todos, portanto, isto são 5 semanas, hum, e efetivamente, por muito que se tente e que se faça esse esforço, depois existe aqui, são 6 semanas, estava agora aqui até a confirmar, são 6 semanas, por exemplo, este ano, que começam a 15 de julho, que é que está a decorrer neste momento, começa precisamente hoje até, Sim, e sim, eu sei, que começa hoje. a última termina a 5 de setembro. E, portanto, não há, nem sempre há vaga para todos, há aqui também uma lógica de dar oportunidade a quem nunca veio, portanto, àqueles que vêm pela primeira vez. E depois é aqui um trabalho muito difícil aqui do Santuário de Fátima e desta comunidade, deste movimento dos Silenciosos Operários da Cruz, em tentar aqui um pouco fazer o filtro. Há de ser um trabalho muito duro e muito difícil que eles têm aqui nas mãos, mas que sim, o projeto cada vez é mais conhecido. Quando eu comecei a fazer voluntariado neste projeto há 13 anos, eram 4 semanas. Isto começou, se eu não me engano, com uma semana ou duas, e portanto já vai em 6 semanas. É um projeto que vai evoluindo. Uh, mas também estamos aqui um bocadinho limitados digamos, ao período de férias escolares. Muitos dos voluntários que vêm são estudantes universitários, portanto é essa faixa etária. Depois também, claro, pessoas mais velhas que tiram férias especificamente para fazer voluntariado, para fazer este voluntariado. Um, mas no fundo acaba por estar aqui um bocadinho em relação a semanas, acaba por ser estas, pronto. E efetivamente tem havido uma grande divulgação também desta iniciativa e consecutivamente traz muitas inscrições. Olha, quem nos está a ouvir, eh, quer cuidadores, quer possíveis voluntários, como é que eles podem fazer para se inscreverem, para se candidatarem? Muito bem, então para este ano estamos fechados, É está fechado. fechado, não é? Porque já estão as semanas todas organizadas. No entanto, basta acompanharem no site do Santuário ou pesquisar, basta pesquisar no Google, vem para o meio, hum, e vai logo aparecer. Portanto, tem uma parte sobre o voluntariado, também podemos ter aqui pessoas que tenham interesse na questão, na parte do voluntariado, e tem toda a explicação e como é que se podem inscrever. É para maiores de 16 anos. E depois temos então a parte de férias, não é? Portanto, para os pais das pessoas com deficiência e para as pessoas com deficiência. E tem aqui os turnos, tem aqui depois as informações
sobre as inscrições. Neste momento já diz mesmo inscrições encerradas. Ahm, mas é assim que funciona. Portanto, é estar aqui um bocadinho atento. Isto normalmente as inscrições começam a abrir lá para março, abril, começam a abrir as inscrições dos voluntários, abrem primeiro, depois talvez ali abril, maio, abrem as inscrições. Não quero agora estar aqui a mentir com datas, mas é Sim, sim, sensivelmente por esta altura. exato. Março, abril é uma boa altura para começarmos aqui a procurar esta página do santuário, do Vem para o Meio, começar aqui a estar atento a estas informações. Olha, mas na sequência disto tudo, que já não é nada pouco, é muito, ah, onde é que entra a Associação Efectos? A Associação Efectos está ligada a este projeto? É um projeto à parte? É um projeto paralelo? Como é que é? Não, ainda não falamos sobre a Efectos propriamente dita. Então Muito é bem, por então, a Associação Efectos nasce num bocadinho do fundo, um bocadinho deste projeto, embora não tenha aqui uma ligação direta. mas Portanto, me parece. eu e outros voluntários fomos percebendo aqui durante estas semanas das férias que existem muitos pais, lá está, como eu dizia há bocadinho, é a única semana de descanso que eu tenho. É a única oportunidade que eu tenho, às vezes, para ver outras pessoas, para estar com outras pessoas. E cria-se aqui uma relação também com estes pais e com estas pessoas. Então, nós começámos sei lá, 10 anos atrás, talvez, a fazer visitas, a visitar estas pessoas fora das férias, durante o ano. Olha, combinamos, ficamos com os contactos, vamos visitar esta família neste dia e começamos aqui a perceber se percebemos qualquer coisa nas férias, quando nós visitamos as pessoas nas suas casas, nas suas realidades, percebemos muito mais coisas. Percebemos muito mais aquilo que são as suas dificuldades, também temos mais oportunidade para estar ali com calma, ouvir, conversar com aquelas pessoas, hum, e realmente começamos a perceber que há, primeiro, uma grande falta de apoios, não é? Em todos os aspectos, seja monetários, seja de produtos, seja de assistência, há falta de apoio. Estas pessoas estão e sentem-se sozinhas. E depois há um grande desconhecimento daquilo que são os direitos que as pessoas têm. Então, nós começámos aqui um bocadinho a apoiar, digamos, de uma forma um pouco individual estas pessoas, e há cerca de 2 anos achámos que estava na altura de oficializar, no fundo, este trabalho que vamos aqui fazendo. E então a Associação Efectos foi constituída precisamente há 2 anos, fez em junho 2 anos, com este objetivo. E o próprio nome da associação está muito relacionado com isto. Primeiro, Effectus vem do latim e é o contrário de defectus. Defectus é a palavra de onde vem a diferença, a deficiência, hum, e aquilo que tem defeito, portanto, vem daqui, de defectos. E nós queremos o contrário de defectos. Queremos efectos. Efectos, depois, por outro lado, é daqui, desta palavra, que vem o eficaz, o eficiente, o concreto. E é realmente este o objetivo da associação. É dar um apoio concreto e real àquilo que são as necessidades das pessoas. Nós não podemos, quer dizer, não, acho que seria absurdo nós imaginarmos um Estado ou uma sociedade que cria uma solução personalizada para cada pessoa e para cada dificuldade. Isto é impensável, não é? Agora, o que deveria de haver, e isso eu sinto, nós sentimos que é uma grande dificuldade do setor social, não há quem faça esta ponte. Uhum. Ou seja, olhar para uma pessoa, olhar para uma família e dizer assim: ok, estas são as suas dificuldades, estes são os apoios que existem. Vamos tentar aqui juntar, vamos ver dentro dos apoios que existem o que é que faz sentido. E não é informar as pessoas. O nosso objetivo é um trabalho efetivo e concreto. Eu costumo dizer que nós não encaminhamos as pessoas para lado nenhum, a não ser alguma situação muito excepcional. Portanto, nós apoiamos e acompanhamos as pessoas Ah, ok. durante os processos. Não, eu não.
a não ser que a pessoa diga que assim quer, sim, sim. nós não temos casos de pessoas que nos dizem: olha, eu preciso, como é que funciona o apoio das fraldas no centro de saúde? E nós dizemos assim: olha, isto funciona, tem de ter insuficiência económica e tem de pedir à sua médica. Pronto, você vai lá à administrativa do centro de saúde e pergunta. Isto nunca funciona assim, a não ser que a pessoa o queira fazer. Qual é que é aqui o nosso trabalho? É nós explicamos isto é a primeira fase, mas o que é que vem a seguir? É explicar, olha, o que é que nós podemos ajudar? Nós, qual é o seu centro de saúde? Nós podemos enviar um e-mail para o centro de saúde, se nos disser aqui o seu nome, o seu número do centro de saúde, etc., a informação que for, nós vamos questionar o centro de saúde se efetivamente a pessoa em questão está, digamos, registada, tem isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica, é este chavão, este palavrão. Portanto, nós questionamos o centro de saúde e, posto isto, questionamos a possibilidade do médico XPTO, se a pessoa tiver médico de família, se não tiver médico de família, um outro médico do centro de saúde, se pode fazer a prescrição de fraldas do tamanho X para esta pessoa. E nós vamos acompanhando o processo. Portanto, o nosso objetivo não é encaminhar as pessoas e não é informar as pessoas. Ou pelo menos não é só fazer isso. Agora, claro, a dignidade e a liberdade acima de tudo. Se a pessoa chega ao pé de nós e diz: pronto, eu percebi, eu agora vou fazer. Sim, sim, Ótimo, sim. maravilha, e estamos E- cá para o que for preciso. Mas Mas o isso, nosso objetivo, isso é interessante, ó, Fábio, porque muita gente às vezes não trata das coisas porque não sabe e não consegue dar a volta à questão. exatamente, e Consegue portanto, dar um bocadinho. o nosso objetivo, e isto para nós é fulcral, é aliviar a carga dos cuidadores. Pois, já é Não tão é pesado, estar não? a dizer, olha, vá ali, vá lá, vá buscar um papel. Epá, a não ser que a pessoa o queira fazer e está na sua Sim, liberdade. mas isso aí, Mas pois. Mas por base, o nosso objetivo é explicamos o processo e dizemos assim: quer que nós tratemos do processo, vamos tratar do processo em conjunto. Vamos precisar de documentos, né? Nós não vamos à casa da pessoa buscar os documentos, né? Vamos precisar que a pessoa nos entregue documentos, mas vamos validar todo o processo, vamos perceber em que é que se enquadra, que apoios é que poderá fazer sentido e vamos lançar o processo e vamos acompanhando do início ao fim. Vou dar um exemplo muito concreto que aconteceu hoje e eu vi aqui uns e-mails a passar. Fez-se um pedido do CSI, um complemento solidário para idosos. Isto agora aqui um à parte, complemento solidário para idosos, o nome engana, porque não é só para idosos. As pessoas que recebem pensão de invalidez, que nós dizemos vulgarmente que são reformadas por invalidez, poderão ter também aqui acesso ao complemento solidário para idosos. E esta família pediu o complemento solidário para idosos e veio recusado. Mas às vezes vem recusado sem razão para vir recusado. E como é que nós sabemos? Então, neste caso aqui, o processo foi acompanhado pela nossa assistente social, que solicitou aqui uma série de documentos, inclusivamente dos valores das pensões, etc, etc, e explicou à pessoa, olha, nós efetivamente portanto, acompanhámos a pessoa, neste caso, se eu não me engano, até foi a pessoa que fez o pedido por si, mas depois veio ter connosco porque achava que devia ter direito. E está tudo bem, e nós devemos fazer os pedidos. E então nós conseguimos acompanhar e perceber se havia caso para fazer reclamação, nós ajudamos a fazer a reclamação, ou neste caso não, nós fomos fazer as continhas, a nossa assistente social fez as continhas e reparou que eles recebiam 600 euros por ano a mais do que o limite. Portanto, se recebessem 600 ou 601 euros, vá mais ou menos, a menos por ano, já poderiam ter direito. Não recebendo, não têm direito. Mas isto para dizer o quê? Nós não. Aquilo que nós vemos muitas vezes é esta pessoa no limite tinha de se dirigir à Segurança Social e hoje ia lá, diziam-lhe uma coisa e amanhã ia lá e diziam-lhe outra. Outra, exatamente. Portanto, nós acompanhamos, procuramos ler as leis, procuramos ler toda a documentação da Segurança Social, temos também aqui alguns contactos, vamos trabalhando aqui alguns contactos com a Segurança Social para compreendermos melhor como é que funcionam os apoios e conseguirmos fazer este acompanhamento integral e não o encaminhar ou mandar as pessoas para o outro lado. Este é o grande diferencial da associação, este é o foco da Associação Efectos acompanhar, retirar carga aos cuidadores. Não é
nosso objetivo, a não ser que seja o objetivo do cuidador, mas não é nosso objetivo Carregar ainda primário mais. estar aqui a capacitar ou estar aqui simplesmente numa de dar formações ou explicar como é que funciona. Não. O nosso objetivo é acompanhar a pessoa, a família, do início ao fim. E nós depois acompanhamos em várias áreas, seja dos apoios sociais, seja, por exemplo, tarifas sociais da água, da luz, tratamos montes de vezes e aquilo faz uma diferença ali de 5, 10, 15, 20 euros por mês, que faz muita diferença às famílias. Claro. Hum, Apoios que existem dos municípios, às vezes há municípios que têm alguns apoios, e então também vamos pesquisar que apoios é que existem, entramos em contacto com os municípios, explicamos a situação e tentamos enquadrar todo o processo para que a pessoa possa, se enquadrar, como é óbvio, receber aquele apoio. E portanto, o nosso apoio não se restringe a nada muito concreto. Depois também muito na área da saúde, seja com os centros de saúde, seja às vezes em situações limite, embora não seja muito o nosso trabalho diário, mas às vezes o acompanhamento a consultas, mas a marcação de consultas acontece muito. Vou dar um exemplo muito concreto. Existe um complemento que é o complemento por dependência em que para a pessoa usufruir desse complemento tem de ter um relatório médico, mas não é um relatório médico qualquer, é um relatório médico preenchido num determinado formulário da Segurança Social, que tem lá umas questões para o médico preencher. Uma pessoa que vem ter connosco, que é aquilo que eu digo, a maior parte dos cuidadores estão completamente exaustos. Eu vou dizer, olha, você vai lá com esta folha, marca uma consulta com o médico de família e peça-lhe para preencher isto. A pessoa quando sai dali já esqueceu. Aquela pessoa está a pensar que tem o filho em casa, ou que tem o irmão, Bom, ou que e deixou. o mais complicado é que às vezes os médicos nem sequer sabem como é que fazem isso. Exatamente. Então, o que é que nós fazemos, por exemplo, nesse caso? Somos nós que muitas vezes enviamos um e-mail para o centro de saúde e dizemos: olha, gostaríamos de marcar uma consulta eh, para a pessoa X com o objetivo do preenchimento da declaração tal, 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 para o efeito tal, 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 que segue em anexo. E, portanto, preparamos toda a documentação e o Isso. médico, quando recebe aquela pessoa, Também já tinha quando se sido. marca a consulta, já sabe para o que é. Exatamente. Pronto. E nós poupamos tempo, poupamos muito trabalho, poupamos, ou Ó, pelo Fábio, menos tentamos. em termos objetivos, qual é o nível de abrangência espacial da vossa atividade? É a nível regional ou a nível nacional? Por questões logísticas, e quando eu digo aqui logísticas, às vezes um bocadinho mais físicas, acaba por ser mais Imagino. aqui da zona centro. Agora, a realidade é que nós não temos qualquer limitação geográfica. Oh. Eh, posso partilhar contigo que nós já tratámos de um apoio de fraldas de uma família, de uma menina de Barcelos. Portanto, hoje em dia, graças aqui também um bocadinho às novas tecnologias, nós conseguimos apoiar pessoas em todo o país. Claro que às vezes em questões logísticas, acaba por ser mais fácil acabarmos por apoiar pessoas mais daqui. Mas lembro-me de um caso que tivemos o ano passado, da margem sul de Lisboa, ali da zona de Setúbal, não me recordo muito bem. Tivemos de utilizar ali com instituições, com assistente social e tivemos ali um bocadinho a apoiar a família com uma série de contactos, não é? Portanto, a nossa abrangência, para todos os efeitos, é nacional. Uhum. Por questões logísticas, acaba, claro, por ser Claro. aqui mais perto é mais fácil, Eu mas pergunto, não negamos apoio a quem podemos apoiar. eu pergunto porque quem nos está a ouvir às vezes ultrapassa as fronteiras do nosso país, como é óbvio, não é? Era para saber realmente quem é que se podia dirigir a vós. E já agora, vamos concretizar como é que podem chegar até vós. Através da página, creio eu, não é? Uhum. Há algum Sim. contacto telefónico também? Sim, então, só fazer aqui uma à parte. Nós não temos limitações geográficas dentro de Portugal. Ou seja, Exatamente, claro. nós, para fora de Portugal, qual é que é que o nosso. Se nós pudermos apoiar, apoiamos, se houver alguma questão. Agora, Sim, a sim. legislação é diferente de país para país, Ah, os sim. apoios são diferentes, Sim, seja da Segurança Social ou equivalente da Segurança Social, seja da área da saúde. Isto em cada país funciona tudo muito diferente. claro. Mas, se houver alguma Mas coisa que nós possamos apoiar, apoiamos. Portugal continental e ilhas estão garantidos.
Sim, sim, sim. Embora também nas ilhas as coisas às vezes não funcionem bem como funciona aqui. Mas Ah, aí claro, nós damos apoio, claro, até porque no limite conseguimos ir ler a lei e conseguimos percebê-la. claro, Se calhar, se for noutras línguas, acaba por ser um ah, bocadinho claro, claro. mais complexo. Mas então, como é que as pessoas nos podem contactar? Nós temos o nosso site, efectos.pt, temos Já as agora como é redes que se escreve sociais. efeitos? Efectos. Eu tenho aqui no meu fundo, mas não se vê porque eu tenho aqui a minha cabeça. Eu vou-me tentar Não, chegar e aqui para o mesmo lado muita gente, para muita quem gente. conseguir ver, mas basicamente é um E, dois Fs, um E novamente, um C, um T, um U e um S. Efectos.pt. O e-mail é o geral@efectos.pt. Depois temos as nossas redes sociais, portanto, Facebook e Instagram. Hum, Também no Facebook é efeitos. É efectos, basta procurar efectos, sim. Estamos aqui em Leiria, em Santo Eufémio, mais propriamente dito, onde temos aqui a nossa sede. Ahm, o contacto que eu aqui posso partilhar, que talvez possa ser aqui o mais fácil e o mais direto, é o 914-205-749. Este contacto está aqui na nossa página em efectos.pt/contacto, ou se depois no menu clicarem em contacto. E na prática é o contacto da nossa assistente social e é ela que depois vai acompanhando aqui os processos e os apoios e, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer A pedido. sessão atende de segunda a sexta ou é Sim, de segunda a sexta, no horário normal? sensivelmente entre as 10 e as 5:30. E eu digo Ok. sensivelmente porquê? Porque às vezes há um acompanhamento a uma consulta, às vezes há uma Ah, sim, reunião, às vezes. E então pode nem sempre ser possível. sim, É sim. muito difícil nós recebermos algum contacto que não se responda. Se for possível enviar por e-mail, tanto Melhor. melhor, que é mais fácil para a nossa organização. Sim. Mas, e até faço aqui um pedido. Os contactos que nos fizerem, seja às vezes até pelas mensagens do Facebook ou do Instagram, também podem começar por aí o primeiro contacto. Deixem-nos, ou por e-mail, deixem-nos sempre um contacto telefónico, porque nós podemos, numa primeira abordagem, receber um e-mail ou uma mensagem e, se necessário, contactamos para esclarecer alguma questão. Portanto, é sempre mais fácil ter esse contacto. Embora nós, efetivamente, por uma questão de organização, priorizamos o contacto por e-mail, sempre que possível. Claro, se não for possível, lá está. Nós estamos aqui para procurar adaptar-nos àquilo que é a realidade das pessoas. Podemos não o conseguir fazer em todos os cenários, mas pelo menos há aqui sempre uma. É sempre esse o Também objetivo. uma coisa é ser efeitos, outra coisa é ser perfeitos, né? Exato, exatamente, exatamente. Não somos perfeitos, não. É verdade, é verdade. Ah, Fábio, É, deste aqui um leque de abrangências de respostas muito grande, muito vasto. Mas há uma resposta eh, que não ficou aqui muito explícita, e não sei se vos compete, se vocês têm parcerias com mais alguém, com mais alguma associação, com mais alguma instituição. A maioria dos cuidadores eh, vivem uma angústia muito grande. Tu abordaste ao leve essa angústia, mas não concretizamos. Eh, Um cuidador normalmente envelhece e às vezes a pessoa que está a seu cuidado também ao envelhecer vai aumentando a sua dependência e muitas vezes o medo, a angústia do cuidador é que do cuidador possa morrer ou possa ficar incapacitado de cuidar temporariamente ou definitivamente daquela pessoa. Quando é um caso temporário, ou seja, o pai, a mãe ou o irmão que está a cuidar tem que ser internado, tem que ser operado, e não tem onde deixar a pessoa a seu encargo. Não há resposta para isso. Eh, Vocês têm alguma ponte para ajudar a família a conseguir uma resposta ou não é convosco isso? minha resposta rápida é não. Não Não, existe pois. essa resposta social. Ponto. Hum, Existem camas sociais, existe aí qualquer coisa, mas aquilo está sempre tudo muito ocupado.
Pois, é o costume, sim, É sim. o costume. Portanto, respostas concretas para estas necessidades não existem. Aliás, aquele caso que eu estava a falar da Margem Sul do ano passado foi um caso desses, de uma mãe que caiu e partiu uma perna e tinha uma filha e tem uma filha de cadeira de rodas. E foi um caso muito, muito, muito complicado. Acabou por conseguir que viesse uma irmã que vivia no Alentejo, solteira, que viesse a lhe dar uma ajuda, mas que também ela própria estava com alguns problemas de saúde, Pois mas acontece acabou por muito. vir ali. Pois. Não existe resposta, para estas situações. É que a maioria das famílias não está capacitada para depois ajudar. Não, não. O que é que nós podemos fazer? Por isso é que eu estava a dizer, a resposta é não. Mas o que é que nós, efectos, podemos fazer e o que é que nós fazemos e fizemos neste caso? Que é uma coisa que nós às vezes sentimos que faz aqui um bocadinho de diferença, que é fazer peso. Ou seja, quando nós temos um cuidador que vai a um serviço de apoio e de ação social, vai ter como assistente social, vai a uma instituição e diz que precisa de ajuda, como esse cuidador vão lá muitos outros e vai muita coisa e nunca dá nada. Quando, entretanto, começa a estar aqui uma outra entidade, uma outra pessoa de fora a fazer peso, eh, às vezes consegue-se alguma coisa, outras vezes não se consegue, mas, portanto, isto também na área da saúde. Portanto, o que é que nós podemos fazer neste sentido? É realmente tentar perceber que apoios é que existem, forçar, e quando eu digo aqui forçar, às vezes é com as câmaras municipais, com os assistentes sociais. Depois é assim, a segurança social, em termos de ação fora daquilo que está tipificado, é praticamente impossível. A segurança social é uma instituição a nível nacional e as pessoas que lá estão é tudo funcionários em que têm de se reger pelas regras. Exatamente. As câmaras municipais e as instituições, nem por isso. Portanto, têm uma direção própria, não é? E embora muitas sejam IPSS e funcionem com dinheiro do Estado, têm a sua própria organização e a sua própria estrutura. E, portanto, o que nós podemos fazer como associação, quando é possível, quando está ao nosso alcance, é realmente fazer este peso, fazer este forcing, utilizando agora estrangeirismos, não é? Mas É, é às vezes voltar aqui a contactar, como aquele exemplo que eu falei há bocadinho com esta conversa com esta médica. Eu lhe disse, a doutora sabe o que é estar 3 ou 4 meses sem dormir? Eu não sei. E, portanto, isto do outro lado, a experiência que nós temos é que às vezes dá ali um clique. Dá ali um clique de duas maneiras, que é, por um lado é, então, mas está aqui alguém que não tem nada a ver com o assunto e está isso. interessado no caso. Então é porque isto aqui é grave. E por outro lado, também às vezes dá a sensação que se há aqui alguém que está interessado, que está a apoiar, também eu vou então apoiar. Também eu vou fazer aqui o meu esforço, também eu vou tentar ver aqui uma outra alternativa. Hum, e portanto, nesse aspecto, nessa dificuldade concreta que é dos cuidadores, efetivamente não há uma resposta direta. Aquilo que nós podemos fazer é isto. Em teoria, existem essas tais camas sociais, portanto, que são camas que em teoria deveriam de estar vagas Sim, para este tipo de na emergências. prática nós sabemos diariamente, por informação que vai vinculando nas rádios, no órgão de comunicação social, de que há centenas de pessoas hospitalizadas que não deviam de estar porque não têm lugar para onde serem realmente Sim, enviadas, não é? Portanto, eu não presenciei, mas já ouvi falar de casos de pessoas onde não há sítio para as pôr e metem-nas na urgência. Pronto. sim, 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 mas isso é uma realidade cada vez maior. Há ainda que elas estão internadas e há hospitais que têm mais de 100 pessoas internadas Sem necessidade de estarem de internadas. estar internadas, porque não há uma resposta social no imediato, e às vezes no imediato Exato. demora muito tempo, muito, muito. Claro, 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 Agora, claro, se claro. esse não tem, aqueles que estão cá fora, ainda pior, né? Porque Pois, é verdade, é verdade. é, Mas realmente o que nós aqui fazemos neste caso, lá está, às vezes é forçar aqui um bocadinho, às vezes com as câmaras municipais, tentar aqui perceber que as instituições locais, perceber, dizer, então, mas vocês têm camas sociais, então quem é que está nessas camas? Essas camas são de curta duração, então, mas como é que é? Quem é que está a controlar isso? Ah, é a Segurança Social, a Segurança Social, então, mas quem da Segurança Social? E pois, tentarmos às vezes aqui alguns contactos.
Uhum. É assim, isto é sempre um tiro no escuro e eu agora não tenho presente percentagens de sucesso ou de insucesso destas coisas, mas é realmente nós aqui tentarmos Não, forçar até porque é e muito difícil é avaliar muito depois, é difícil. muito difícil, até porque fala-se muito no apoio domiciliário, em que em alguns sítios é bom, noutros sítios não, Claro, pronto, isso é tudo muito relativo. Mas claro, eh, nós temos essa consciência de que a maior parte dos cuidadores vivem angustiados com estas realidades, quer dizer, se me acontecer alguma coisa, o que é que vai ser dele ou dela? Se morro, o que é que vai ser dele ou dela? é verdade. Porque, no fundo, eh, é como tu disseste, é um bocado, e nós temos essa consciência. Por natureza, quem é mais velho morre primeiro. A pessoa que é doente ou deficiente poderá morrer antes, mas não quer dizer que morra, não é? Exatamente. E com os avanços da medicina já não é assim tão certo. Pois, e depois há uma grande parte da sociedade, e isso é desesperante para os pais, para a família, para os cuidadores, ouvir dizer isto. Há uma grande parte da sociedade que diz: melhor fora que Deus o levasse, porque era melhor para si, que não era um peso, não sofria tanto. Quer dizer, a- além de não ajudarem, porque a sociedade não está preparada para isso, ainda estouram com estes comentários. Portanto, nós, os mais frágeis, os deficientes doentes, também ouvimos coisas dessas. Quer dizer, parece que todos nos querem ver pelas costas. Quer dizer, tirando a família que até nos quer, é claro que às vezes numa hora má também tem um desabafo desses, mas não é do coração. Mas Claro, muita gente que comenta, coitado, mas não ia ter ido, não é? Eh, Já não basta, a gente tem que aguentar com, pronto, com a nossa cruz, ainda vamos ter que levar com estas bocas foeiras, porque eh, realmente não é assim que se tratam as coisas, não é? A dignidade é muito maior e merece ser bem tratada do que no condenar a pessoa à morte, digamos assim. Ah, não, e os pais têm essa sensação, a sensibilidade muito aguçada, quer dizer, o que é que vai ser dele na minha ausência? E eu aqui há tempos falei com um pai, com uma filha, ou acho que é uma filha, não tenho certeza se é filha ou se é filho, com um alto grau de dependência, e a angústia dele é precisamente essa. Eu estou a envelhecer, de repente dá-me qualquer coisa, e que vai ser? Eh, exato, Foi com os pais em rede, e a preocupação é a mesma, ou seja, por muito que faça, nunca se dá resposta. Eh, São múltiplas as respostas a dar-se e não há capacidade. Eh, e esta verdade, esta realidade é cada vez mais presente, tal como estavas a dizer, cada vez mais a esperança de vida, até daqueles que a priori viviam pouco, está a aumentar, não é? Está a aumentar. claro, Eu posso dizer que eu tenho 62 anos e quando nasci, passados uns anos de ter nascido, a minha esperança de vida rondava os 30 anos. Quer dizer, pois. enganamos-se redondamente, porque já cheguei aos 62. Já Mas, vai, já vai ser mais do dobro. mas assisti a vários testemunhos de pais de crianças com deficiência, com paralisia cerebral, que aos 30, 32, 33 anos viram os filhos partir. Claro, Realmente, nós ganhamos qualquer infecção pulmonar, qualquer problema cardíaco, é muito mais difícil de tratar, é mais difícil de recuperar e pronto, devido à nossa posição corporal é complicado. Mas a ciência está a resolver muita coisa, não é? Portanto, claro. se é bom resolver, também traz este problema social maior que é, e depois a resposta. Quer dizer, é Sim. complicado. Na minha ótica, na minha opinião pessoal, nós temos de ter sempre uma coisa em mente. Não há bem maior que a vida. Pois. Ponto. Não há aqui mas nem ses. É isto. Mas, ao A partir Flávio, daqui, nós devemos trabalhar. mas a vida, se não for vivida com dignidade, quem a vive também não vive, Exato. não é? Mas por E, isso é que nós, como sociedade, devemos procurar dar essa dignidade. sim, mas, E é esse o trabalho que, por exemplo, nesse caso, nessa situação que estavas a falar, de um pai que precisa
de ser internado ou que tem as suas capacidades diminuídas pela saúde ou pela idade ou até por algum problema de saúde que, entretanto, também possa ter. Portanto, na minha opinião, e acho que é neste sentido que devemos de caminhar, é de procurar soluções de apoio, sempre, 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 e não estarmos para aquilo que eu dizia há bocado, não é que uma lógica de capacitar. E ainda aqui há uns meses ouvi uma história de um caso que nós apoiamos, portanto, de um rapaz com deficiência que a mãe não sabe ler nem escrever. E na Segurança Social dizem, não, mas tenho de capacitar. Mas vou capacitar o quê? Quem? Então a senhora não sabe ler nem escrever. Temos de ser nós a fazer as coisas por eles. E portanto, acho que é este o caminho que nós devemos aqui realmente procurar, de criar aqui soluções, de criar apoios, e quando eu digo apoios, às vezes lá está, não é só aqui a questão monetária, mas seja aqui a fomentar a criação de instituições que possam acolher estas pessoas, de fomentar uma real aplicabilidade desta lógica de descanso do cuidador, porque a real aplicabilidade está muito aquém daquilo que está previsto em lei, e portanto sinto que é realmente esse o caminho que nós devemos fazer como sociedade, é de criar condições. É, porque nós estamos numa sociedade um bocado paradoxal, ou seja, eu não tenho nada contra os animais, pelo contrário, gosto imenso dos animais. Mas se nós olharmos à nossa volta, há imensas respostas. Se tu quiseres ir de férias, podes deixar o cãozinho ou o gatinho Exato. num canil, num gatinho, num hotel para animais. Claro que pagas. Mas para deficientes, ou para doentes, ou para idosos, não há. Pois, às vezes nem é pagar, é verdade. Pois, e quando é pagar, paga no balúrdio. Ou seja, É verdade. muita gente para ir uma semana de férias, ou para poder descansar um bocado, até recuperar de algum problema de saúde, não tem possibilidades porque não. Ou para pagar fica sem dinheiro, para não pagar fica sem poder descansar, ou seja, eh, dar 1.700 euros por um mês, ou quando está uma semana ou duas, é um balúrdio. Eu estou a dizer isto sem números. Claro. E depois não há, é como tu dizes, não há. E quando não há, não se pode inventar. Ou então cai-se naquele exagero, como já não é novo acontecer, agora talvez não aconteça tanto, é que há um espaço em que cabe 30 ou 40 pessoas e metem 60. Não sei como, Pois. mas não há, não é? Nós não estamos a tratar de pessoas e não de objetos. Portanto, e nós temos que ter essa consciência. Agora, a minha pergunta seguinte ultrapassa um bocado o âmbito, se calhar, da Effectus e de ti próprio, mas gostava de que partilhasses comigo e connosco a tua opinião. A sociedade não está formatada para estas realidades, está formatada para descartar, para, melhor forma, um bocado. Eh, Como é que nós podemos, nós, como cidadãos do mundo, podemos ajudar as pessoas no seu todo a mudar mentalidades, a perceber que os mais fracos, os mais incapazes, deixa-me passar a expressão, embora não goste dela, Uhum. têm mesmo direito à vida e a viverem com dignidade tu, que eu, de qualquer outra pessoa. Eu digo eu, porque também sou imitado, não vejo, não ando, já me conheces, né? Eh, mas reivindico o direito à vida, quer dizer, Claro. não andou a ninguém. Agora, Exatamente. eh, estou aqui contigo, assim, podia não estar, podia estar numa cama, podia estar sem fazer nada, mas isso não é vida. Portanto, Claro. é necessário, era necessário que houvesse da, da parte de muita gente uma consciência maior para poder. eh, não é o verbo, não é o correto, evangelizar, mas sensibilizar a comunidade que era Para eclesial esta realidade. para esta realidade. Como é que tu, Flávio, a Efecto e eu, qualquer um de nós, podemos fazer para mudar esta mentalidade? Então, eu acho que há aqui vários pontos que é importante nós pensarmos. Primeiro, nós temos muitas vezes uma mentalidade que isto é tudo culpa do governo e do Estado e, portanto, eles é que têm de resolver. Ok, isto não deixa de ser verdade, mas o que é que eu
pessoalmente posso fazer? Estou disposto a fazer aquilo que está ao meu alcance? Esta é a primeira questão. Portanto, posto isto e admitindo que estamos dispostos a fazer aquilo que é a nossa parte, o que é que está ao nosso alcance? Voluntariado. Nós fomentarmos nos nossos jovens o voluntariado. Seja, por exemplo, nas catequeses, nos grupos de catequese, seja nos nossos filhos, seja nas nossas comunidades, nos agrupamentos das escolas. Fomentar o voluntariado. E neste aspecto em concreto, não menosprezando os outros tipos de voluntariado, mas neste aspecto em concreto, o voluntariado que permita àquele jovem, àquela criança, aquele jovem adulto, a contactar com uma realidade que o faça sair da sua bolha. Isto é essencial. Enquanto nós não saímos da nossa bolha, nós não vemos nada para além daquilo que somos nós, os nossos problemas. E só vemos problemas. E, portanto, enquanto aqui tivermos, vamos continuar a ver problemas. Portanto, temos de fomentar isto, começa desde criança, desde jovem. Não vamos dizer criança, vamos dizer jovens. Desde jovem, fomentar projetos de voluntariado, projetos que promovam estes jovens a saírem da sua bolha, a saírem da sua realidade, a saírem daquilo que eles consideram a sua normalidade e acordarem para o mundo, para a realidade do mundo. Porque a deficiência, a incapacidade, embora ainda bem não, a maioria das pessoas não tem, não deixa de fazer parte da nossa sociedade, não deixa de fazer parte da nossa fragilidade humana. Portanto, voluntariado, experiências de contacto com realidades que nos façam sair de nós próprios. Eu acho que isto é essencial e se nós começássemos a fazer isso aos nossos jovens, aos nossos jovens adultos, nem vou tanto para as crianças, nós começávamos aqui a mudar drasticamente a geração seguinte. Outra coisa importante, o nosso país, a forma de funcionamento do nosso país, as instituições são fundadas e são geridas, digamos assim, por pessoas voluntárias, tal como a Associação Efectos, tal como N IPSS neste país. A maioria poderá haver aí alguma exceção, portanto, os membros da direção, dos órgãos, Conselho Fiscal, essas coisas todas, são pessoas que não ganham nada. São pessoas que estão ali e que se dispõem a fazer este trabalho. É um trabalho, é um caminho. Se nós agora pensarmos aqui em ter uma instituição com quartos, com camas ou com um CACI, isto é um caos, é muito complicado. É um facto, mas se nós conseguirmos, e portanto aqui como cidadãos, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer isto. Nada nos impede de começarmos um caminho, de eu me juntar com dois ou três amigos, foi o que aconteceu aqui um bocadinho connosco, e de constituir uma associação que nós neste momento, com 2 anos de existência, estamos a fazer o caminho para nos tornarmos uma IPSS. Portanto, e depois a partir daí continuarmos o nosso caminho e irmos criando respostas sociais. Portanto, se nós temos esta vontade, não é? É algo que nós podemos efetivamente fazer. Juntar aqui um grupo de amigos, vamos saber como é que é. Vamos constituir uma associação. É preciso tempo, é preciso dedicação. Mas talvez com um bocadinho menos de Netflix a gente consiga arranjar esse tempo e essa Sim, sim. dedicação se houver essa vontade. Portanto, eu acho que, e tudo isto, como é que pode nascer esta vontade? Se houver esta experiência lá atrás. Por isso é que eu acho que é muito importante termos aqui esta experiência. Eu deixava Então, aqui estas duas ideias. então E agora, és apologista de que aquela experiência que está a acontecer em Fátima, bem para o meio, que se estende a muitos pontos do nosso país com outras realidades, com outros, por que não? né? Por que não? Por que não fazer um projeto desses, concorrer àqueles financiamentos de Portugal 2030? Por que não pedir ajuda a um município? Fazer colónias de férias Por que nas não? regiões, E, né? existem outras, por acaso existem outras a nível nacional, algumas são pagas, não é? A família tem de pagar. E muitas vezes até Portanto, agradecem que paguem, mas claro, 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 claro. Mas, portanto, aquilo que eu acho que nós podemos fazer essencialmente, em primeiro lugar, é percebermos, assumirmos que há algo que nós podemos fazer, porque há sempre algo que nós podemos fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é realmente fomentar este voluntariado, esta experiência de vida que nos faz sair da caixa. E depois, em terceiro lugar,
se temos aqui alguma disponibilidade ou se queremos ter vontade para ter essa disponibilidade, é procurarmos perceber isto, por que não fazer um projeto de férias? Por que não constituir uma associação para apoiar estas pessoas? É muito difícil, claro que é muito difícil. As coisas boas da vida são difíceis, Claro, mas pode ser uma solução, pode ser um caminho que nós podemos fazer. E se nós fizermos alguma coisa, fazemos parte da solução e não do problema, ou pelo menos não andamos aqui numa, que eu acho que às vezes é uma lógica que nós entramos muito, que é de andarmos sempre aqui numa de criticar. Ok, é importante termos uma opinião crítica, mas com base nesta opinião crítica que eu tenho sobre este assunto, o que é que eu faço para que esta realidade mude? Eu acho que é esse o chip que nós temos de mudar para as coisas acontecerem. Não podemos estar à espera que o Estado faça tudo, não podemos estar à espera que os outros façam tudo. Eu vou fazer, vou juntar uns amigos e vou fazer. Por que não? claro. Ou então vou apoiar quem faça, até posso não ter essas capacidades, mas se calhar até tenho dinheiro, até me disponho a financiar quem queira avançar com um projeto desses. Então, Ou até vamos tens propor. tempo para te juntar a um grupo Ou e exatamente, ou temos tempo, exatamente, e podemos fazer voluntariado. Se calhar não tenho assim tanta capacidade para me pôr à frente de um projeto destes, mas posso fazer voluntariado. Há opa, muitas opa, formas que nós podemos se apoiar. calhar as pessoas julgam que não têm e quando dão por ela até têm, porque tu queres da área da informática, não quero de imaginar que estivesse numa área de tão social que estás. Sim, pronto. É uma questão, lá Informática, está, é uma questão de gosto, é uma pois, questão de querer fazer na educação, quer dizer, já vem do educação. berço, né? Já vem do berço, mas Pois já, exatamente. Fábio, pode imaginar, a nossa conversa dava para a noite toda Pois, é e o verdade. que houvesse. Ah, eu quero te agradecer imenso mesmo a tua disponibilidade e queria, no fundo, terminar. Eu acho que é com chave de ouro, não sei se estará, mas eu queria acreditar que fosse. Ah, uma experiência muito pouco, muito fugaz que tive convosco em Fátima. Na casa do jovem Papa Francisco, numa atividade de grupo que tivemos, que vocês nos acolheram. Uma coisa que reparei é que alguns voluntários tinham a sensação que também eles eram deficientes. É verdade isto? Ou foi a É, ilusão de ótica? não, é verdade. Tínhamos dois voluntários que sim, um Era o rapaz com Gonçalo, não é? esclerose Era múltipla, o Gonçalo, não era? exatamente, com esclerose Então, múltipla. um abraço para o Gonçalo. Um abraço para o Ele tinha Gonçalo. uma voz muito castiça, eu gostava muito da voz dele. E era a Elsa. É a Elsa, exatamente a Elsa. A Elsa. E é a É, mais jovenzinha delas todas que está a crescer em miúda, não é? Que um dia vai exatamente, as, exatamente. as privadas Exatamente. do pai e da mãe. Exatamente, exatamente. Não, mas é E- verdade, quer a Elsa, quer o Gonçalo, pronto, também eles têm as suas capacidades e as suas dificuldades, como todos nós, e a Elsa participa muitas vezes em muitos encontros e gosta muito de ajudar. E, portanto, isto também, é uma perspectiva interessante e se calhar podemos deixar isto aqui no ar para também podermos refletir que é a pessoa que tem alguma incapacidade não deixa de ter capacidades. Exatamente, era isso que eu queria chegar. Aliás, as incapacidades todos nós temos, não é? Pois, Capacidades também temos. É uma questão de exatamente, nós termos exatamente, consciência daquilo que perdemos e daquilo que ganhamos, não é? Porque exatamente, ninguém perde tudo, nem ninguém ganha tudo. Mas exatamente. e errado está aquele que se julga capaz de tudo, porque ninguém é capaz de tudo. É É, verdade, é verdade. eu queria trazer isso para o fecho porque era uma realidade que eu gostava de partilhar com os nossos espectadores, é esta dimensão de vocês terem a capacidade de mostrar também a quem vos rodeia de que não deixam de lado aqueles que são as pessoas fragilizadas, ou seja, as pessoas que com as suas limitações também podem realmente colaborar, podem ser uma mais-valia para acrescentar mais ao vosso projeto e ao projeto de cada um de nós, na vida de cada um de nós. E eu quero vos dar os parabéns por isso, porque isso é o melhor exemplo que podem dar à sociedade. E eu quero realmente felicitar a EFE na tua Obrigado. pessoa e desejar-vos sempre o melhor
E sempre que houver grandes novidades, ou novidades, quer dizer, grandes, não tem que ser grandes, tem que ser novidades, eh, e qualquer novidade, muito pequena que seja, é sempre boa, podem, Claro, têm aqui canal para poderem realmente partilhar, para dar a conhecer, muito e, bem. e é com muito prazer que o faremos. Eh, é óbvio que foi muito bom partilharmos isto tudo. Parece que foi muita coisa, mas se calhar muita coisa haveria para partilhar. Ah, sem dúvida. Mas o essencial eu acho que foste capaz de partilhar. Eh, e pronto, olha, um abraço muito grande para ti. Eh, Um abraço, Américo, e obrigado por esta oportunidade também de poder partilhar aqui um pouco da minha visão, né? E talvez um pouco aqui da minha experiência neste trabalho fascinante que é trabalharmos com pessoas diferentes. por isso é que é gente com história, porque cada homem tem uma história, cada mulher tem uma história, e esta foi a tua história, que não é só tua, também é um bocado coletiva, mas começa em ti, acaba em ti, mas passa por muita gente. E isto é o importante da questão, é que tu não fazes a história sozinha, fazes com muita gente, embora ela comece e acabe em ti. Um abraço para Claro, ti e continua a ser realmente um Flávio ativo, em prol destas causas sociais que tanto precisam de gente que acredite em nós frágeis, em nós mais doentes, mais fragilizados. Um abraço para claro que sim. ti Um abraço, Américo. Muito e obrigado por esta muita força. oportunidade. Nada, nada, com todo o gosto. Uhum. Até Flávio, breve. até breve. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.